Olá, irmãos, boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui substituindo o pastor Felipe, ele que é o responsável em compartilhar conosco todas as quartas-feiras, às 20 horas, o estudo bíblico. Mas como é sabido, o senhor Samuel, pai do pastor Felipe, faleceu no domingo pela manhã e o pastor Felipe está nesta semana envolvido em muitas outras atividades. Então eu estou aqui para substituí-lo no estudo bíblico. Ele tem falado conosco sobre a segurança do cristão, baseado na primeira epístola escrita por João. Então nós vamos dar sequência hoje ao estudo que o pastor Felipe vinha fazendo conosco no estudo bíblico todas as quartas-feiras. Mas antes, eu quero convidá-los para que depois de amanhã, sexta-feira, você participe conosco da oração da madrugada, o clamor pela família. É uma reunião presencial no templo da nossa sexta igreja, Rua Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, às 5 horas da manhã. O clamor pela família. Nós vamos exibir agora um clipe musical para o seu enlevo espiritual, como o pastor Felipe fez na quarta-feira passada, e logo em seguida eu retorno para darmos prosseguimento ao estudo bíblico de hoje. Não saia daí, eu volto já. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgata.
sou filho de Deus, sim, eu sou. Muito edificante nesse cântico do Projeto Romanos, esses irmãos jovens louvando ao Senhor. Muito bem, vamos dar prosseguimento então ao estudo bíblico, falando sobre a segurança do cristão, baseado na primeira epístola que João escreveu. Vamos ler então os versículos, primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. O apóstolo João, quando escreveu essa epístola, ele o fez para fortalecer os discípulos de Jesus, encorajar os discípulos de Jesus. Traz segurança no coração do crente, pois mostra que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E é lógico, apesar de vivermos num mundo com tanta insegurança, quando nós temos essa experiência e cremos em Jesus, podemos desfrutar dessa segurança do crente. Nós sabemos em quem temos crido, sabemos que ele é poderoso e guardará o nosso tesouro até o dia final. Não é assim que diz o hino? A segurança do crente. Nós podemos ter segurança, pois todos os que creem em Cristo são purificados. A Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E capacitados e amados por Deus, nós podemos agora viver demonstrando a ação de Deus na nossa vida. Como? Amando também. Amando as pessoas. Por isso que a Bíblia diz mais na frente, nessa epístola, que o amor é a marca de todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, uma pessoa que não ama o seu irmão, não ama o próximo, ele não é um verdadeiro discípulo de Jesus. O versículo diz: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 8. Quando nós lemos esta epístola que João escreveu, nós percebemos 5 propósitos claros, né? Segundo o Warren, que é um escritor cristão, né, um comentarista, e ele aponta esses 5 propósitos. Vejam aí na apresentação. Primeiro propósito, para que tenhamos comunhão. 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Então nós podemos ter comunhão. Isso é um propósito. João escreve essa epístola para dar segurança aos discípulos de Jesus, ensinando a eles que, de fato, quando nós cremos no Senhor, nós temos comunhão com Deus. Também para que a nossa alegria seja completa, para que tenhamos alegria. O pastor Felipe falou isso quarta-feira passada, né? Para que a vossa alegria ou a nossa alegria seja completa. Então, quando nós cremos em Deus, quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós, lendo a epístola que João escreveu, nós podemos desfrutar dessa certeza também da alegria. Nós temos alegria, não alegria circunstancial. João está falando de uma alegria indizível,
alegria do Espírito Santo, alegria que não depende das circunstâncias. Então nós podemos ter alegria, alegria do Senhor. Como diz o profeta Oséias, a alegria do Senhor é a nossa força. Outro propósito no livro nessa primeira epístola que João escreveu, é para que nós não pequemos. Então há um desafio para nós, para que nós não vivamos pecando, porque aquele que vive pecando, ele não conhece a Deus. Então esse é o desafio para nós, também um dos propósitos pelos quais João escreveu essa epístola. Também para que nós não sejamos enganados. 1 de João, capítulo 2, versículo 26, e João escreve essa epístola também para combater os enganos. É outro propósito pelo qual João escreveu a epístola. E para que saibamos que somos salvos. 1 de João 5,13. Então, se você pergunta para alguém, você é um salvo? A pessoa fica até receosa em dizer, não sei, Deus é quem sabe, né? Não, mas a palavra de Deus diz que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Logicamente, não por causa de nós, dos nossos méritos, mas por causa daquilo que ensina a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Então, todos os discípulos de Jesus têm a palavra empenhada de Jesus de que nós temos a vida eterna. Então, a vida eterna não é algo que nós vamos desfrutar depois da morte. Talvez esteja aí a confusão que muitas pessoas fazem. A palavra de Deus diz em João, capítulo 17, versículo 3, que vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado para a nossa salvação. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem conhece a Deus, tem esse relacionamento com Deus, ele pode sim ter certeza da salvação por causa da palavra de Deus. Duas coisas trazem a incerteza com respeito a esse assunto. Primeiro, é não conhecer, e segundo, é o pecado. É exatamente o que o apóstolo João vai combater aqui nesses versículos que nós lemos, a questão do pecado. O pecado ele traz a incerteza, a insegurança e a falta de conhecimento. Então, se nós temos conhecimento da palavra de Deus, se nós não vivemos pecando, é lógico que nós somos discípulos de Jesus e nós temos a vida eterna. Então nós podemos descansar, podemos ter essa segurança, a segurança do cristão. Ela está baseada na palavra de Deus, na palavra empenhada do Senhor Jesus Cristo. Vamos para frente então aqui, vamos falar sobre a origem desta mensagem. Repare aí no capítulo 1, no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual que é a mensagem, então, que João está dizendo que ouviu e que está anunciando? E ouviu de quem? Né? Ele ouviu, diz aí, da parte dele. Ele está falando de Jesus. Então, a origem da mensagem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que ensinou. E agora, João, que foi uma testemunha ocular, que viveu, conviveu com Jesus, ele ouviu e agora ele está anunciando. Igualzinho nós fazemos. Nós ouvimos, aprendemos de Deus e assim anunciamos. Nós vivemos para fazer Jesus conhecido. Não é verdade? Esse é o lema, né, da nossa querida Sexta Igreja Presbiteriana e é o lema certamente de todos os cristãos. Nós vivemos para fazer Jesus conhecido. João está dizendo qual a origem da mensagem. A origem da mensagem é Jesus. E ele diz, e nós ouvimos dele e anunciamos. Qual que é a mensagem? Ele diz aí, olha. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então a mensagem veio de Jesus. Se nós lermos no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 12, nós leremos assim. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Veja João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 11, 9 e 10. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça,
porque nele não há luz. Então, Deus é luz. Esta é a mensagem que João ouviu de Jesus e que agora anuncia. E que nós aprendemos também e agora também anunciamos. Deus é luz. Deus é luz. O que significa isso? É lógico que luz aqui é uma metáfora, né? Também trevas, tem um sentido aqui moral, um sentido espiritual. O único que possui a imortalidade, diz o apóstolo Paulo quando escreveu ao jovem Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, Deus é luz. Deus é luz. E contrasta, então, com as trevas. O que significa essa metáfora no sentido moral e espiritual? Luz, a palavra grega que aparece é phos, né? Essa palavra tem vários sentidos na Bíblia, mas nesse sentido aqui é o sentido moral, o sentido espiritual. Significa conhecimento, esclarece e ilumina a mente, a alma ou a consciência, incluindo também esse sentido de pureza, de santidade e, consequentemente, a recompensa. Consequentemente, a recompensa e felicidade, essa alegria que João está dizendo aqui, que tem como propósito fazer com que os crentes desfrutem dessa segurança, a alegria do Senhor. Então, quando a Bíblia diz e João ensina que Deus é luz, a mensagem que ele ouviu de Jesus e agora ele compartilha, ele quer ensinar para nós esse conhecimento de Deus. O Senhor Jesus, quando nós então temos o nosso relacionamento com Deus, somos alcançados pela graça de Deus, nós recebemos luz, nós recebemos conhecimento. Nossa mente, nosso coração, eles são iluminados. Mas para quê? Exatamente para que nós tenhamos consciência de quem de fato nós somos. A Bíblia Sagrada diz que aquele que anda, né? Jesus disse, aquele que anda nas trevas, então ele não conhece, ele corre esse risco todo. Por isso que diz também a palavra que uma pessoa que tenta fugir de Deus, ou seja, quer realizar coisas que são contrárias à palavra de Deus, a Bíblia usa a metáfora de que ele faz isso à noite, né? Para que as suas obras sejam escondidas, mas quando vem a luz, então isso traz o incômodo. O que acontece é quando a luz de Deus brilha na nossa vida, traz a clareza de quem de fato nós somos. E quem nós somos? Nós somos pecadores. Quando o conhecimento de Deus, pela graça e misericórdia, brilha na nossa mente, no nosso coração, Deus que é luz, se revela a nós, nós temos a consciência agora de quem nós somos. Quando uma pessoa ainda não foi iluminada com essa luz de Deus, não teve um relacionamento, não recebeu ainda essa luz de Deus, ela vive no engano. Ela nem reconhece que ela é pecadora. Você fala para ela, fulano, mas isso é pecado. Ela diz, que pecado? O que é isso, pecado? Então, porque ele não tem a iluminação, ele faz aquilo que naturalmente ele faz e gosta de fazer, ele não tem esse temor de Deus, essa clareza na mente e no coração. Então veja, a pureza de Deus, a sua luz revela os nossos pecados. Quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos no sentido de relacionamento, mais consciência, mais consciência de que nós somos pecadores nós agora temos. Não se pode viver no pecado e ter comunhão com Deus. Luz e trevas não podem coexistir. 1 de João 1,6. Então, Deus é luz. E se Deus é luz, não é possível uma pessoa dizer que tem Deus, se relaciona com Deus, tem comunhão com Deus e vive pecando. Não é possível isso, porque Deus é luz. Luz e trevas não podem coexistir. Outra mentira que muitas vezes a pessoa tem, né, ou aceita, é que ela não é pecadora, né?
E a Bíblia Sagrada diz, 1 de João 1,9, que todos nós somos pecadores. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo também aos Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós não somos iluminados, nós, por essa graça de Deus, esse conhecimento de Deus, nós nem aceitamos que nós somos pecadores. Mas quando essa luz brilha no nosso coração, nós percebemos o tanto que somos pecadores. E é por isso que nós nos humilhamos e corremos para Deus, como diz no 1 de João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, nós sabemos que para tratar do pecado é confessá-lo e arrepender e confessar esse pecado e abandonar. E a certeza do cristão é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que isso é um tesouro que nós temos, é uma bênção muito grande. Agora, o que nós devemos fazer? Andar na luz. Veja aí 1 de João 1,7 diz que nós precisamos andar na luz. Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós precisamos, então, reconhecer que somos pecadores e precisamos nos esforçar, sim, porque aí é o processo da santificação. E santificação nada mais é do que andarmos na luz como Ele na luz está. O versículo diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é santificação, né? Andar na luz, lutarmos, né? Nos esforçarmos para que não vivamos pecando. Embora sendo pecadores, nós não vivemos pecando. Essa é a diferença. Todos nós somos pecadores, mas aquele que é discípulo de Jesus, aquele que anda na luz, ele não vive pecando. Ele não é escravo do pecado. Uma pessoa que é escrava do pecado, certamente ela ainda não anda na luz. Porque quando uma pessoa se converte verdadeiramente, ainda que tenha suas lutas, as suas dificuldades, mas não tem prazer no pecado. Ela não vive pecando. Essa é a diferença de quem está na luz e quem está nas trevas. Quando nós estamos na luz e andamos na luz, nós queremos ter comunhão com Deus. Nós não queremos viver magoando, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso que o grande desafio para nós é esse processo de santificação. E Jesus nos purifica com o seu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário. Muito bem, vamos concluindo aqui o nosso estudo de hoje, em substituição ao pastor Felipe, que quarta-feira que vem, se Deus permitir, retornará dando prosseguimento ao estudo com essa série, A Segurança do Cristão. Vamos terminar lendo juntos, né? Se você puder, solte sua voz daí mesmo, né? E leia comigo 1 de João 1,9. Esse versículo é um versículo que eu peço que você decore esse versículo. Ele é o tipo de versículo que todo leitor da Bíblia deveria saber de cor. Certamente você já sabe, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é Jesus, que morreu na cruz e verteu o seu sangue, para que agora nós andássemos na luz, como Ele na luz está. Então, se nós entendemos bem essa metáfora, Deus é luz, né, devemos entender agora qual a mensagem que nós proclamamos para as pessoas. Assim como João, ele diz, eu ouvi e agora estou anunciando. A mensagem que dele eu aprendi, se referindo a Jesus. Nós lemos os textos aqui quando Jesus várias vezes usou também essa metáfora. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então Deus é luz e importa que nós então andemos na luz. Somos filhos da luz, diz o apóstolo Paulo mais tarde, né? Somos filhos da luz. Então, como filhos da luz, como pessoas iluminadas, pessoas que agora têm o conhecimento, o necessário para entender que é uma pessoa pecadora e que precisa da graça de Deus.
A nossa mensagem não é outra, a nossa mensagem é exatamente esta: Jesus é a luz, anunciamos Jesus e as pessoas, quando conhecem a Jesus, são tocadas pelo Espírito Santo, elas reconhecem que são pecadoras, carecem de Deus, se arrependem dos seus pecados e confiam então agora e têm segurança, porque a Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite. Vamos orar pelas pessoas que estão passando por dificuldades nesse tempo pandêmico, muitas pessoas enfermas, alguns corações enlutados, mas pela graça e misericórdia de Deus, vamos assim, vivendo um dia de cada vez, fazendo Jesus conhecido, usando bem as oportunidades no tempo que nós temos. Amém? Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estudar um pouco a Tua Palavra nessa noite. Pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe o pastor Felipe, sua família, Dona Lourdinha, Lorena, confortando o coração deles e de outros que têm passado por momentos assim, ó Deus, de perda familiar. Abençoe aqueles que estão lutando contra enfermidades, contra a Covid-19, por exemplo, que é a enfermidade que preocupa tanto hoje toda a humanidade. Livra-nos, ó Deus, de infecção, livra-nos do mal e glorifica Teu nome na nossa vida. Ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome, fazendo Jesus conhecido, Jesus que é a luz e que traz a nós o conhecimento necessário para que peçamos perdão ao Senhor e glorifiquemos o Teu nome e sigamos em confiança, sabendo que o Senhor é Deus na nossa vida e tudo que diz respeito a nós, o Senhor levará a bom termo. Nós oramos em nome de Jesus, a nossa luz, no nome dEle, para a glória dEle. Amém. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na sexta-feira, no Sexta de Casa. Se você puder, assista também o Sexta de Casa, sexta-feira, às 20 horas. Tchau. Fique com Deus.